virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e venham a arrepender-se e sejam salvos. Dir-vos-ão: ei-lo ali ou ei-lo aqui? Eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não vades nem o sigais. Não acrediteis, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz e faz tão grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra à vista dos homens. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Diante dele há um fogo devorador e grande tormenta ao seu redor. E assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, fuzilando em uma extremidade do céu, e ilumina até a outra extremidade, assim será também a vinda do Filho do Homem. O Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus. Os céus em fogo se dissolverão como um livro que se enrola, e passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se dissolverão. Todos os montes e ilhas serão removidos dos seus lugares. A terra e as obras que nela há serão descobertas, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. E os reis da terra, e os grandes e os chefes militares, e os ricos e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas. E dizendo aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. E eles ouvirão a sua voz, e sairão para a ressurreição da vida. Serão ressuscitados incorruptíveis. Os outros mortos, os ímpios, não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Os que têm parte na primeira ressurreição serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos, de uma
à outra extremidade dos céus. Então, estando 2 homens no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 mulheres no moinho, será levada uma e deixada a outra. E nós seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará, como o sopro de sua boca, e destruirá com a manifestação da sua vinda. Os mortos da parte do Senhor naquele dia se encontrarão desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão pranteados, nem recolhidos e nem sepultados, mas serão como esterco sobre a superfície da terra. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. Deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e marcharam então pela superfície da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade querida. E vi os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, e abriram-se os livros, e ainda outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, um por um, segundo as suas obras. Desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quanto aos medrosos e aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicidas, aos adúlteros e aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Pois eis que aquele dia vem, ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. E vi um novo céu e uma nova terra,
Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva, ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, e nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará estas coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas alegrai-vos e regozijai-vos perpetuamente no que eu crio. Porque crio para Jerusalém motivo de exultação, e para o seu povo motivo de gozo. E exultarei em Jerusalém, e folgarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão o fruto delas. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus escolhidos gozarão por longo tempo das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque serão a descendência dos benditos do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E acontecerá que antes de clamarem eles, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro juntos se apacentarão. O leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.